tempo de sol. Então fez uma relação, enquanto a hora já estava fora da hora. Né? Então ela tem que pagar capaz de jejuar 2 meses ou como? Primeiro, antes de eu dar essa resposta, eu tinha que ter certeza qual a hora que aconteceu aquilo. Disse era para Por 5 horas. Mas antes do sol nascer. antes, Do sol nascer. significa acabou o tempo do coiso. Sol. Foi narrado com os sahabas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou acerca dessas coisas. A hora de alguém estar com a senhora ou a senhora estar com ele é depois de iftar até o tempo da aurora. Quando termina o quê? Al-akl wa shurbi, quando termina o tempo de comer e beber, e tudo termina ali. Então, se acontecer aquilo, essa pessoa deve primeiro pagar o próprio dia e jejuar 2 meses consecutivos. Pagar o próprio dia e jejuar 2 meses consecutivos. Se a pessoa não conseguir, e é sabido que ela não consegue, ou consegue, se consegue jejuar 15 dias de Ramadã consecutivo, ou 1 mês consegue jejuar, então ela também consegue jejuar 2 meses consecutivos. Mas se não conseguir, ela vai alimentar os necessitados o mesmo período de 2 meses. 60 necessitados vai alimentar a elas. Mas aqui tem que ir conforme como Allah subhanahu wa ta'ala falou. Se acontecer isso, a pessoa primeiro tem que libertar escravo. Então, esses dias, nós não temos escravo, a escravatura já acabou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio acabar com a escravatura. Aquele que alguém falar com alguém, você está a insultar só. Eu vou ser hipota. Já acabou o tempo de hipota há muito tempo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vinha acabar com essas coisas. É por isso uma pessoa quando cometesse qualquer irregularidade, a primeira coisa, se é aquela coisa, o pecado forte, dizia fa'a'ti quraqaba. Tira o quê? Liberta o escravo. E ele tirou, e as pessoas começaram a libertar o escravo, e não só, o Islamo valorizou tanto aquilo de fazer o quê? Libertar o escravo. Perante Allah subhanahu wa ta'ala é o grande ibada. E os sahaba começaram a libertar aqueles escravos. Vê lá uma menina que era escrava, passou ali no deserto e encontrou flor. E é difícil apanhar flor num deserto. Levou aquela flor e foi oferecer o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza, Abbas. Foi oferecer a Abbas. Abbas, quando foi oferecido aquele, começou a pensar, o que eu vou retribuir para ela? Disse, anti hurri, você está liberto. Você já não é escravo mais. Uma vez para se libertar, tinha que pagar muito dinheiro para se libertar. Mas ele fez isto, deixou livre aquela menina. Por um gesto que ele fez. Então, a primeira coisa era fazer o quê? Libertar um escravo.
E este tempo que nós estamos a falar, já não existe escravo. Então tem que ir a segunda coisa. فإطعام 60 مسكين. Jejuar, fazer o quê? Fasuyam. Quer dizer, a pessoa jejuar 60 dias. Se essa pessoa não conseguir de verdade, não é por não conseguir porque é doloroso. Se é doloroso, é por isso Allah subhanahu wa ta'ala obrigou para você fazer, para sentir essa dor e não repetir mais, de fazer aquele ato nos tempos impróprios. Está a ver, né? Então a pessoa deve fazer o quê? Deve jejuar 2 meses consecutivos. E se a pessoa é fraca, então pode fazer o quê? Alimentar 60 necessitados. Wallahu a'lam. Não tem condição para alimentar 60 pobres. Uma vez. Não tem? Não tenho condições para alimentar 60 pobres. Se não tem, aumentar. Se não tem, portanto, possibilidade de fazer o quê? De alimentar os necessitados, fica como aquela senhora cujo um dia ele falou para o marido falou para ela de que anti alayya ka dhahri ummi, você para mim é como costas da minha mãe. Um senhor, eles estavam fora de Ramadã, né? A senhora fez wudu para fazer salat al-asr e o homem precisava da mulher. Então, a mulher disse: "Intadhirna hatta usalli salat al-asr." Espera-me até eu fazer o salat al-asr. Está a ver, né? Ausi yaghdab. Aquele senhor chamado Ausi zanga. Diz: "Anti alayya ka dhahri ummi." Você para mim é como minha mãe. E essa palavra, quando você diz para uma mulher, essa mulher não é tua. Você está de divorciar. Há muito tempo, qabla o Islã era assim. É grande pecado. Até mesmo antes do Islã, os árabes consideravam assim. Quando você preferir essas palavras para uma mulher, já a mulher não era sua mãe. Então, esse senhor Aus, a mulher está para fazer salat al-asr e ela precisa, da forma como um homem precisa, uma senhora. E a senhora diz: "Intadhirna hatta usalli salat al-asr." Deixa-me eu fazer o quê? Fazer salat al-asr. Mas aquele homem zanga: "Então você para mim é como costa da minha mãe." A mulher faz salat al-asr, acaba. Quando acaba de fazer salat, agora então anda cá. Disse: você esqueceu aquilo que você falou? Você disse: "Anti alayya ka dhahri ummi." Eu para mim é como costa da sua mãe. Então eu não vou me aproximar de ti até primeiro ir perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: então vamos. Disse: espera-me, não estou em condições para me encontrar com o profeta Muhammad. Ela foi ter com uma vizinha, emprestou roupa capulana para se usar, para se cobrir, ir ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estás a ver essas senhoras? Não tinha condições. Hoje em dia você é dito não sei o que é por causa de quirimo. Está aí muita roupa aí na mala, não sei o que é, mas quando chega outra roupa tem que vestir ela, não sei o que está a ver, né? Essas mulheres já não tinham roupa. Até para ir ter com o profeta Muhammad, emprestou roupa para se cobrir, ir estar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: então vamos. O homem dizia: eu vou lá perguntar. Disse: não, eu é que vou perguntar. Saíram juntos até em casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então aquela senhora diz: Ya Rasulallah, inna zawji awsi bin Samit. Na verdade, o meu marido, Awsi bin Samit, tazawajni, casou-me, wa ana shabun marghubun fiya, enquanto eu era uma menina que muita gente pretendia a mim. Vê lá a senhora como é esperta. É por isso disse para aquele homem: não vai você, eu é que vou para lá. Essa sahaba, ela era tão inteligente. Está vendo, né? Ela ainda não falou daquilo que ela vai perguntar, mas começa a se defender. La ilaha illallah. Está a defender o casamento essa senhora. Diz: Ya Rasulallah, oh mensageiro de Allah, inna zawji, na verdade o meu marido, Awsi bin Samit, o nome dele, Awsi bin Samit, tazawajni, ela casou-me, wa ana shabun marghubun fiya, casou-me quando eu era jovem, marghubun fiya, que muita gente ambicionava-me, gostavam de mim. Falamma khala sinni, quando os dentes saíram, wa dhahara batni, e agora minha barriga tornou grande, qala li, agora está a me dizer: anti alayya ka dhahri ummi, você para mim é como costas da minha mãe. Está a ver? Começou primeiro daquela forma e depois é que fala do acontecimento. O profeta pensou, disse: opa, o que eu sei, uso costume dos árabes, quando alguém dizer para a mulher: anti alayya ka dhahri ummi, já deu talaqa ghaira raj'iyya, portanto talaqa que você não pode voltar mais para essa senhora. Usa o costume dos árabes. Agora, dentro do Islã, eu não sei o que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca disso. Aquela senhora diz: Ya Rasulallah, inna li minhu azwa awladan. Ó mensageiro de Allah, eu tenho filhos com ele. Indamamtuhum ilayya ja'un. Se esses filhos ficarem comigo, vão ficar fomeados. Wa indamamtuhum ilayhi dha'un. Se eu deixar para ele, vão se perder, não vão ter uma educação condigna. Porque a mulher é que educa, al-ummu madrasa. Quer dizer, o profeta, quando falou aquilo de que usa o costume dos árabes, significa que ela já te divorciou. Então a senhora começa a se defender mais. Diz: inna li minhu awlada, eu tenho filhos com ele. Esses filhos, se as pessoas estão se separar, né? Estão se separar os filhos. Quando eles estão se separar, então os filhos vão ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? Então ela diz: indamamtuhum ilayya. Se aqueles filhos que nós temos, se ficarem comigo, ja'un, ficam fomeados, porque eu não tenho possibilidade de alimentá-los. Wa indamamtuhum ilayhi, e se esses filhos eu deixar para ele, va'un, eles vão se perder, porque o homem sempre sai, não tem tempo de fazer o quê? De educar as crianças, de controlar. Wallahi, até quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril com um versículo que diz: aqueles que consideram, que preferem para suas senhoras, de que considerar como costas das mães, ma hunna ummahatuhum, elas não são suas mães, não são suas mães. Illa allati waladnahum, as mães são aquelas que elas nasceram a eles. E elas estão a preferir palavras fúteis, grandes, em frente de Allah subhanahu wa ta'ala.
E aquelas que preferirem essas palavras para as senhoras e depois querem voltar para elas, fatahariru raqaba. Então, elas devem libertar um escravo, min qabli an yatamassa, antes de tocar. Você primeiro tem que fazer o quê? Libertar escravo, antes de estar com ela. Você tem que libertar o quê? Escravo. Então, aquele versículo continua a dizer: se não conseguir, se não existir, faman lam yajidu, quem não vai encontrar, fasiyamu shahraini mutatabi'aini, a pessoa deve jejuar 2 meses consecutivos. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina, e aquele que não conseguir, portanto, tem que alimentar 60 pobres. O versículo está claro. Foi revelado um versículo de que aquele que preferir essas palavras para uma mulher, agora quer voltar para a mulher dele. Está a ver, né? Fatahariru raqaba. Primeiro tem que fazer o quê? Estamos juntos? Fazer o quê? Libertar escravo. Então o Alcorão diz: fa'in lam tajidu, se você não encontrar. Vê lá, este tempo que o Alcorão foi revelado, já tinha muitos escravos. Quando dizia libertar escravo, mas ao mesmo tempo o Alcorão dizia: faman lam yajidu, quem não encontrar. Sabe por quê? Allah previa, Allah já sabia de que há um tempo que as pessoas vão procurar de escravos, todo mundo, e não vão encontrar. É por isso aqui Allah disse: faman lam yajidu, quem não encontrar. E na verdade, este tempo que nós estamos aqui, você pode encontrar, não é fácil você encontrar um escravo. Então, se não encontrar escravo, você deve fazer o quê? Fasiyamu shahraini mutatabi'aini, você deve jejuar 2 meses consecutivos. Faman lam yastati', quem não conseguir, fa it'amu 60 miskina, ele deve dar de comer 60 necessitados, 60 pobres. Então, o versículo está claro, e o profeta disse para aquela senhora, disse: o Alcorão está a dizer, diz para o seu marido libertar um escravo para nenhum, mupanguejane, o rocolô, dar continuidade no telana. Senhora, diz para o marido para fazer o quê? Libertar um escravo. Disse: ya Rasulallah, não existe escravo. Existe? Não existe. Nós não temos possibilidade de fazer o quê? De libertar escravo, porque nós não temos nem escravo. Disse então: diz para o seu marido jejuar 2 meses consecutivos. Esse homem queria falar, o homem aí queria falar de que sim, a mulher disse: eixe, não fala nada aí. Eu é que vou falar. Ya Rasulallah, esse gajo é muito fraco, esse. Não vai conseguir jejuar 2 meses. Esse não vai conseguir, esse. Não vai pacientar. Desconseguiu 5 minutos de Salah. Não conseguiu me esperar. Até falou aquilo que ele falou. 5 minutos. Agora jejuar esse 2 meses. Ya Rasulallah, ele não consegue, não fala nada. Não consegue esse. A mulher está a defender o casamento. Está a ver? A mulher está a defender o quê? Casamento. Então o profeta disse: está bem, escravo não tem. Jejuar 2 meses também não consegue. Diz lá para ele alimentar 60 necessitados. Esse homem queria dizer: vou tentar. A mulher disse: não fala nada. Ya Rasulallah, não tem possibilidade. Este aqui não tem possibilidade de alimentar 60 necessitados, 60 pobres, dar de comer. Não tem possibilidade desses. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Disse, agora, você não tem possibilidade de fazer o quê? De libertar um escravo. O homem não tem possibilidade, não consegue fazer o quê? Jejuar 2 meses consecutivos. Agora também não consegue alimentar 60 necessitados. A senhora disse, sim, não consegue esse, não tem possibilidade desse. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em casa dele e levou cachos assim do coisa de tâmara. E entregou àquela senhora. Disse, entrega o homem para fazer o quê? Para distribuir para 60 necessitados. Aquele homem só esperava aqueles cachos de tâmara chegar nas mãos. Quando chegaram nas mãos, o homem disse, Ya Rasulallah, lá na nossa zona, o mais pobre, pessoas mais pobres, somos nós. Wallahi, o profeta não ria de qualquer maneira até, está a ver, né? Mas o profeta riu, os sahabas dizem, o profeta riu até as pessoas conseguiram ver os dentes que estão lá muito longe. فقال الرسول قل واستغفروا الله تجده غفور رحيم. Vão comer e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayarwakani. Está a ver, né? Então, esta é a posição do Islã. Isto tudo aconteceu dentro do Islã. Mas uma pergunta lá. E vamos ser mais breves. Tafadal. Essa pergunta veio de lá fora, né? Afinal, lá fora tem nossas Huri Lain. Pode ler uma por uma. Se a pessoa não consegue jejuar e é uma doença crônica, o que pode fazer? Se a pessoa não consegue jejuar, ela tem uma doença crônica como diabetes ou outras doenças. Essa pessoa deve alimentar necessitado de cada dia de Ramadã. Cada dia em que ela podia jejuar, então ela deve alimentar necessitado. Tirar um prato para o necessitado. Ou você dar 1,5 kg para um necessitado. Ou juntar aquelas pessoas de uma única vez, um dia, e alimentar essas pessoas. Depois, ou perto do coiso, de acabar o coiso, durante o mês de Ramadã. Esta aqui é kafara da pessoa que não consegue jejuar. Fa'it'am miskina. Está a ver, né? Ele deve alimentar o necessitado. O dia em que ela era para jejuar, aquele dia ela oferece um necessitado 1,5 kg ou um prato, portanto, preparado para um necessitado, para a pessoa que não consegue jejuar por causa de uma doença crônica. Wa jazakumullahu khair. A outra questão é se a mulher está de jejum, antes de chegar a hora, ela consegue o período. Tem que ter jejum ou quanto não tem? A mulher está de jejum e logo apareceu aqueles dias dela ficar de período. Jejum daquele dia fica nulo e ela deve pagar quando acabar o Ramadã outros dias, mesmo faltando 2 minutos ou 1 minuto para abrir o jejum. E logo aconteceu aquilo. A senhora deve
fazer o quê? Anular, deve comer a partir dali, deve beber a água, porque aquele jejum já foi, portanto, é nulo. A pessoa, quando está do período, não pode jejuar. Portanto, quando acontece aquilo, se é de manhã ou à tarde, ou mesmo faltando pouco tempo para abrir o jejum, ela deve saber de que o jejum daquele dia já não vale e ela deve pagar depois de Ramadã. Wa jazakumullahu khair. A outra questão se aparece, por exemplo, um homem noivo a ela, depois de meses aparece um outro homem, ela pode aceitar antes daquele homem iniciar, casar? Uma mulher foi noivada e depois ficou um certo tempo e aparece um noivo, outro noivo. Aí existem duas coisas. Este primeiro noivo ficou um tempo, muito tempo, e não está a realizar daquilo que ela prometeu, ou está dentro do tempo de que nós combinamos para o próximo ano. Então, se combinaram para um tempo determinado, a pessoa deve esperar, honrar a palavra dela. Está a ver, né? A não ser de que aquele que noivou primeiro já não está já não está a honrar com a sua palavra, já está a demorar e não existe um motivo apalpável para fazer o quê? Para esperar. Então, se aparecer outro vai Thalathatun, existem 3 coisas que não podem fazer atrasar. A hora de Salat, quando chega, as pessoas devem rezar. Não estou a dizer aqui para não esperar nem um pouco o imamo, porque o Sheikh ali falou de que quando chega a hora de Salat, então, não. O imamo tem direito de ser esperado pelo menos uns 5 minutos. A não ser o tempo de coisa de Maghrib, porque este tempo é um tempo muito curto, mas o imamo tem direito de ser esperado. E quando fala-se da hora, é de que quando chega a hora de Salat, as pessoas devem fazer Salat. E uma pessoa morreu, deve ser sepultada aquela pessoa. Não é ficar 3 dias, um dia à espera, não sei de que as pessoas estão a vir de onde. Aquilo não é de Sunnah. A pessoa morreu, lá em Nanyimbi, você morreu agora, à tarde você vai. E você não pode fazer brincadeira, que eu fui, e logo você vai acordar enquanto já foi lá. Eles não demoram. Esse é Sunnah, Nanyimbi, as pessoas de Nanyimbi, eles não demoram com esse Sunnah. Morreu, tem que ser sepultado. Arwe one wongo zorera ou zotakala ampanha wongo, as pessoas não retardam. Então, se a terceira coisa é o quê? Uma menina, quando aparecer um homem, também não pode atrasar. Quer dizer, que não está fiti. Você está a se preparar há cerca de 2, 3 anos, não pode. Está a ver, né? Preparação tem que ser pelo menos 1 ano, tem que ser alguns meses, não, está a ver, né? Agora, se o homem está a se preparar, essa menina é capaz de acontecer qualquer coisa, ou você mesmo, o homem, pode acontecer uma coisa qualquer, então não pode. Agora, pergunta de uma menina aqui, ou de uma senhora: este homem foi noivar e depois apareceu outro homem. Primeiro deve ser analisado o tempo combinado com essa pessoa. E também nós temos esse comportamento que não dá. A pessoa vai noivar e depois deixa só. Não. Você deve noivar,
Porque quando está no noivar, você está a precisar da pessoa, não é? Agora, por que não coisa? Não falar, não determinar de que, opa, eu estou a pensar, até tanto tempo eu vou casar a menina ou a mulher. Isso aqui é bom. Até os árabes, muitas das vezes, está a casar, ali mesmo, ele paga o quê? Mahari. Paga o mahari e aparece ali testemunha e fica halal e tudo. Falta o quê? Festa e aquela khutbah é sunna. Mas as coisas mais importantes já aconteceram. O pai já deu permissão, ele pagou o quê? Mahari, e falta só aquele festa só. Então ali até é fácil para você, porque você pode fazer tudo. Sabia disso? Então, aqui não vamos fazer fitna, dizer que, opa, tens que abolir o primeiro homem. Não, isso depende do combino. Mas também, se levar muito tempo, a pessoa deve ser casada. Este homem está a fazer o quê? Talvez já tenha casado, está aí a casar e essa menina à espera dele. Até quando? Wallahu a'lam. Sim, a outra se alguém está de jejum, pode tomar um banho antes de... A pessoa está a perguntar se alguém está de jejum pode tomar banho. Sim, pode tomar banho, mas deve portanto, ficar com cuidado. A água não fazer o quê? Não entrar nos sítios proibidos. Por exemplo, a água que está na boca, está vendo, né? Que entra na boca, ou mesmo nas narinas, águas não podem, portanto, entrar para dentro. Porque tudo aquilo que entra e permanece na barriga faz com que estraga o jejum. Quer dizer, Imam Shafi'i, Imam Malik, todos falaram al-mufattarati, coisas que faz com que a pessoa abre jejum. E resumiram todos dizendo tudo aquilo que entra e permanece no coiso, aonde? Na barriga. Só um imamo, ele diz tudo aquilo que entra e permanece. Os alimos, Shafi'i, Maliki, Hanbali, disseram tudo aquilo que entra na barriga faz o quê? Estraga o jejum. Mas Imam Hanafi diz aquilo que entra e permanece. Até outras pessoas perguntavam aquilo que entrar e permanece, o que entra, o que coisa, o que entra na barriga e não permanece. Está a ver, né? Depois, mais tarde, alhamdulillah, nesses dias, um homem foi ao hospital e o médico tinha que introduzir na barriga um aparelho. Está a ver, né? Há um aparelho que é introduzido da boca, até entra onde? Até na barriga. Para tirar fotos, aquilo que está dentro. Para ver onde está o problema. E depois aquilo é tirado. Agora como é que é? Aquilo entrou na barriga. Estragou o wudu. Estragou coisa. O que é? O jejum? Não estragou o jejum. E as pessoas tiraram fatwa através daquela Imam Hanafi, quando fala aquilo que entra e permanece. Tá vendo? Quer dizer, esses alim foram intelectuais. Quer dizer, isto está a se falar há séculos atrás, antes desse aparelho que está a se falar aqui, mas ele já falou de que aquilo que entra na barriga e permanece é que estraga o jejum. Mas se entra na barriga e depois sai, aquilo não estraga o jejum. Por exemplo, aqui estou a falar e aparece a mosca logo entra na barriga. O Sheikh está a perguntar aqui se a pessoa está a falar ou está a rir e logo apareceu
mosca logo entrou. Aquilo nós vamos pôr na parte daquela pessoa até que come sem querer. Por exemplo, você chega na mesa nos primeiros dias de Ramadã. Chegou em casa, ali tem uma garrafa de água, você logo bebeu. Ou encontra certas coisas na mesa e você levou, aquilo comeu. E logo recordou, eu estava de jejum. Você tem que cuspir aquilo que tem que deixar aquilo que está na mão e cuspir aquilo que está na boca. E continuar com o jejum. Diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quem comer e quem beber, não propositadamente, não com a querência de propósito. Então, aquela pessoa, Allah fez comer e Allah fez beber a ele. Então, deve continuar com o jejum, porque Allah subhanahu wa ta'ala é que fez comer a ele. Comer e beber. Falou-se de quê? Comer e beber. Agora, na semana passada, alguém questionou-me e esqueceu e meteu-se com a senhora. Quer dizer, você esqueceu, a própria senhora também não esqueceu. Até acontecer isso, uma das pessoas podia recordar, não é? É por isso o profeta nem falou disso aí. É possível alguém meter-se com a senhora ou a senhora meter-se com e dizer todos nós, os dois já esquecemos e é por isso. Não, isso nunca acontece, está a ver, né? Uma das pessoas vai recordar. É por isso o profeta nem mencionou essa terceira coisa, mas o profeta mencionou de comer e beber por esquecimento. Então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa isso e a pessoa deve continuar com o jejum. Então a mosca entra, vê lá, a mosca entrou lá sem a querência do coisa, da própria pessoa. Agora aqui está se falar, você quis comer, só que você tinha esquecido. Então Allah perdoa. E quando trata-se do coisa de quê? Da mosca, Allah perdoa. Pode dizer como Allah o khair. Sim, sim. Swala ikiwa kamba munu kuswali na kasintiri kulawa kinu nyuma yake, então swala hii iwabatu ili munu kana kinu cha kulawa oke akatawa ve na aje akontinuari kwa swala yake akiwa na certeza kamba chilawira ikulawa ilawa mepo ou mepo isaka kuwa yonse ile kuwa mepo ya kunuira ou mepo sai nuire pia iperderisa kinani iperderisa udhu. E a pessoa deve fazer o quê? Deve ir se purificar, fazer a purificação menor, que é o udhu, abolição, e vir continuar com o salah. Wa jazakumullahu khair. Sim, sim. Da intenção do jejum. Porque os outros dizem a intenção do jejum não se faz dia antes. Por exemplo, dizer o curso da manhã vou enjoar. Depois do que eu também não faz de vez em quando. Depois do que eu também vou enjoar. A intenção não vale. Só vale depois de suor. Então eu estou duvidoso. Então isso que acontece, se você dormiu, só conta as 4, depois de dormir, você conta as 4, só salário. Será que aquilo precisa de rua? إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. As ações serão julgadas na base da intenção, segundo a intenção de cada um. E quando trata-se de jejum, a pessoa logo depois de iftar intenciona fazer somo, jejuar o dia seguinte, depois de iftar. Até outros alimos dizem que a pessoa intenciona jejuar o mês de Ramadã toda. Está a ver, né?
Outros alimos dizem a pessoa pode pôr a intenção de ele jejuar o mês de Ramadã, todo o Ramadã. E outros disseram não, a pessoa deve jejuar o quê? Deve pôr a intenção logo depois de ele quebrar o jejum, deve intencionar, portanto, o jejum do dia seguinte. Agora, ikhtilaf al-ulama, a divergência dos alimos, isto é benéfico para nós. O que se quer é pôr intenção. Você intenciona todos os dias ou intenciona o quê? Durante o mês de Ramadã você jejuar. E a intenção aqui não é de você pronunciar eu de que amanhã vou jejuar. Não é preciso. A intenção está onde? No coração de alguém. Allah subhanahu wa ta'ala repara aquilo que está dentro de quê? Dentro do íntimo de alguém. Não repara somente aquilo que sai só da boca. A mais preponderante é aquilo que está aonde? No coração de alguém. Porque às vezes você pode falhar aqui e aqui tirar outra coisa. Mas você tinha... Eu recordo quando eu estava a estudar em Maputo. Quando eu estava a fazer curso de alimo no colégio Abu Bakr, então nós estamos a rezar, foi Salat Maghribi. Apareceu um senhor lá e o imam estava mesmo sentado no último raka'a, de Maghribi. Aquele senhor, o Soli ainda tem que falar, ele habituou a falar, fazer coisa, por intenção de solar. وصلي فرض الظهر اوبا وصلي صلاة المغرب صلاة العصر كجري ele logo viu estou a falar de صلاة العصر mas ainda o sol está aqui na vez de صلاة العصر. Então até quando ele وصلي صلاة المغرب o imam ali السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, ele perdeu o que? Jamá, só por causa de querer falar o que? Por causa de querer pronunciar aquele tipo de salat. Mas na verdade ele no íntimo queria fazer o salat o quê? Asri. Não, ele queria fazer o salat al-Maghribi. Mas ele, como quer falar, então aqui na boca aparecia outra coisa, até perdeu jama'a. E os alimos que ensinaram aquilo, o Salli فرض صلاة الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى, explicaram no livro a forma como tem sido ou deve ser esta intenção. No livro foi escrito assim, mas não é para fazer o quê? Não é para as pessoas pronunciar daquela forma. Todo dini é recebido do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As pessoas todas repararam o profeta Muhammad, aquilo que ele falava. O profeta, todas as intenções, ele colocava no íntimo. Só uma intenção ou duas intenções, que é Hajj e peregrinação. Peregrinação de Hajj, peregrinação e Umrah. É que ele tirou aqui na boca. Labbaika Allahumma bil Hajj, Labbaika Allahumma bil Umrah. Mas se for salati, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo na vida dele, os sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman e outros, todos os sahaba faziam intenção era onde? Fil qalbi, no íntimo, não tirava. Tá vendo, né? Tirar se aquilo que foi escrito no Safina, ou Babu, ou esses livros de fiqh, é para ensinar a pessoa como deve ser essa intenção na boca dele, no íntimo dele. Mas o profeta nunca pronunciou aquilo. Então, o jejum de Ramadã, idem, não é preciso você dizer nawaitu somu ghada an ada min yawmi shahr ramadan hadhihi sanat farada alayya lillahi ta'ala. Aquilo deve ser aonde? Deve estar no íntimo da pessoa. Amanhã vou jejuar com a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah me der vida,
amanhã vou jejuar. No íntimo, aquilo vale. E é isso que é pretendido. Do que você falar aqui na boca, sem dizer aquilo, sem saber o que você está a dizer, está a ver, né? Wallahu a'lam. Não sei se eu fiz perceber o meu irmão. Já perceberam? Alguém pediu, depois dele ter 3 rak'at ou 2 rak'at, como é que ele vai fazer o wudu depois de vir acabar o último? Não, o que estragou é aquilo que iniciou atrás. Então todos o salat é inválido. Está a ver, né? Salat aqwalan wa af'alan makhsusa. O salat são palavras e são ações próprias. Muftatahatun bit-takbir wa mukhtatmatun bit-taslim. Inicia com takbir e termina com salam. Então, se aconteceu aquilo no meio daquilo foi estragado, você deve ir fazer o wudu, vir começar de novo. Se é thawabo, Allah pode te dar thawabo. Mas se a validação da própria oração já não vale, porque você tem que fazer o quê? Tem que fazer o wudu. La yuqbalu Allah salata bighayri tahur. Allah não vai aceitar o salat sem a purificação. E a purificação consiste em 2 coisas: purificação maior e purificação menor. Purificação maior é banho. A pessoa não vai fazer salat se aconteceu certas coisas que lhe obrigam a purificação maior. Tomar banho é como estar com uma senhora, envolver-se com uma senhora. Se envolver-se com uma senhora, automaticamente aquilo necessita de uma purificação maior. Você deve tomar banho. Mesmo aquela balde entrou no poço, chegou de despejar ou não, então você fica obrigado a tomar banho, entendeu? Há certas coisas que nós não podemos falar assim. Al-Qur'an yu'allimuna al-adab fi al-umur allati yajibu satraha. O Al-Qur'an ensina-nos respeito das coisas que devem ser feito, portanto, escondidamente. Então, ao falar também temos que falar de uma forma monovongólica, segundo eu digo. Então, mwenye chilawa munakinche kutawadha mukatawadha, ndipo muje mwanze tena swala ili kukwanza kawenye konta aikubali wa swala saina udhu vya utendire vile podi kupata thawabu vya nyuma vile masambu swala ya wenye estragarika konta swala ya kwanza pa takbir ipisiza pa taslimu pa samsa namba kufika pa salamu chikune hichi kinuchi ukatawadha uje tena uanze de novo. Jazakumullahu khair. Sim, meu irmão. Aquelas pessoas que fazem pecado menor ou maior, depois por um tempo voltam a praticar o mesmo pecado. Será que uma prova que ilustra que o seu tauba não foi assim? Em resumo, a pergunta é: qual é a evidência que ilustra se o seu tauba foi assim ou não? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. A pessoa que faz tauba essa tauba, o arrependimento, a pessoa deve ser sincero no arrependimento. Arrepender-se. E Allah subhanahu wa ta'ala, Ele perdoa pecado de toda a gente, mesmo pecado grande ou pecado menor, a não ser haqq al-adami, direito de um ser humano. Você levou o dinheiro do dono, está a pedir a Allah para te perdoar? Não, é pedir o homem, o dono, para te perdoar. Estamos juntos? Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar pecados que lhe faz parte a ele, mas aquilo que consiste, portanto, um direito de um ser humano, você insultou alguém,
Pedir perdão a Allah, não. Vai pedir perdão à pessoa que você fazer o que fez o quê? Que insultou. Levou direito dele, deve pedir portanto, perdão à pessoa. Mas quando trata-se de Allah, todos os pecados, excepto esse direito do ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, e a pessoa deve ser sincero ao pedir desculpa, pedir perdão a ele. E como a pessoa pode voltar a pecar? O ser humano é muito fraco e Allah perdoa. Você não diz que, eu fiz isto e depois pedi a Allah, talvez ele perdoou-me ou não, mas eu pedi perdão. Então eu repeti a fazer mais. Não vou pedir. Não. Você deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre quando nós fizemos irregularidade, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala gosta das pessoas que se arrependem. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah gosta das pessoas que se arrependem. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. E gosta das pessoas que se purificam. Logo quando acontece aquilo, vai se purificar. Então Allah gosta dessas duas pessoas, está a ver? O Alcorão até faça-nos voltar atrás da pergunta que foi feita atrás, então está a repetir mais. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah gosta de perdoar, gosta das pessoas que se arrependem. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. E gosta das pessoas que se purificam. Faddal. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Não, é de ouvir, vamos, chefe. Depois eu vou fazer chegar as pessoas que você está. O céu não teve a oportunidade de fazer malas. Não teve. A oportunidade de fazer malas, mas é o filho de uma família islâmica, muçulmana. Então, ele chega ao mês de Ramadã, ele quer jejuar. Mas não sabe, ele só apenas sabe o que? Conhece o Surah Al-Fatiha e aqueles 3 cursos para aprender na amizade, né? Ele quer aprender aquilo. Mas ele diz que não sabe fazer doar e nada mais. Vai à mesquita, ele simplesmente faz o quê? Vai no Surah Al-Fatiha e começa a seguir os passos dos outros. Volta para casa e diz, mas eu não estou a vontade, não sei se ela vai receber meus lugares, não sei. Cheia de beleza. Quando alguém diz, vamos lá, uma vez a outra vai, outra vez não vai. Já percebi. Então eu quero saber se durante se ele cumprir o Ramadã todo, o jejum todo, será que Allah recebe aquele jejum dele? É primeiro dizer que Allah subhanahu wa ta'ala recebe o jejum dele. Allah subhanahu wa ta'ala aceita e recebe o salat dele. A coisa mais importante e obrigatória dentro de Salah é Surat Al-Fatiha. Essa é a Surat Al-Fatiha. A recitação de outra sura é Sunnah. Mas o Surat Al-Fatiha é uma coisa obrigatória dentro de Salah. Está a ver, né? E existem certas coisas que são coisas facultativas, coisas Sunnah. A pessoa deve aprender e são coisas muito fáceis. Aprender o Surat Al-Fatiha que é um pouco difícil, e existem certas coisas que são muito fáceis. Por exemplo, você recitou o Surat Al-Fatiha, depois da Surat Al-Fatiha, você pode aprender um sura pequeno. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Você pode repetir aquilo. E hoje Allah facilitou muitas coisas. Essas mídias que nós temos facilitam-nos. Alguém pode memorizar algumas suras. Surat Al-Fatiha no telefone pode te ensinar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Esse telefone vai repetir tanto que o Muhammad chega que ele podia dizer, eu estou cansado. Está a ver de te ensinar. Está a ver, né? Mas esse telefone pode repetir e você consegue memorizar essas suras. E não só outras coisas. Quando está aqui,
quando pegou os olhos, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Está vendo, né? Hoje, quando você entra ali no Google e você procura saber a questão de Salah, você apanha tudo, todas essas posições. Quando você está no coiso, no ruku'u, quando você mesmo levanta, quando está no sujda, no Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, ou Subhana Rabbi al-A'la, tudo aquilo você apanha. Está a ver, né? Então, hoje em dia não há o motivo de alguém dizer que não sabe doar, porque estamos num tempo da ciência, tecnologia avançada, e nós podemos aproveitar essas tecnologias que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para o ser humano. Wa jazakumullahu khair. Não. Já percebemos a pergunta? A pessoa comeu feijão depois de abrir o jejum, comeu feijão e ficou um pouco com problema, portanto, de estômago, e você começa, como é que se diz? Rotar. Você, quando está a rotar assim, sai mau cheiro. Está a ver, né? Por causa daquilo, esse é o problema que você tem na barriga. Será que a pessoa deve jejuar ou não vai jejuar? Ou aquilo faz com que estrague o jejum ou não? Aquilo não estraga jejum. Aquilo não estraga jejum. Você que tem problema, mas pode continuar com o seu jejum. Wa jazakumullahu khair. Sim, meu irmão. Se alguém não consegue realizar depois do chá, pode acordar meia hora. A questão de Tarawih, se alguém não consegue jejuar, quer dizer, não consegue por causa do tempo, não consegue estar doente. Deixa. Primeiro dizer que o Salat Tarawih no Ramadã tem muita recompensa, não é uma coisa obrigatória, mas também é wajib. É wajib, é uma coisa que está no meio, está a ver, né? É grande sunnah. A pessoa apanha mais recompensa. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio na mesquita, o primeiro dia os sahabas também apareceram, rezaram atrás deles. O segundo dia veio na mesquita, as pessoas rezaram atrás dele, também aumentou um grupo aí. O terceiro dia não veio. Então as pessoas, porque estavam se informar de que, opa, está a ver, né? O profeta está a orientar o Salah, então o terceiro dia ele não veio. Então ele foi questionado, por que o profeta não veio? Ele disse, não cheguei o terceiro dia, porque senão Allah podia ser obrigatório o Salat Tarawih. Está a ver, né? Então, não é obrigatório o Salat Tarawih, mas tem mais recompensa, tem mais thawabo que os salates obrigatórios no tempo normal, que não é de Ramadã. Então, as pessoas devem tentar, em vez de comer muito para não conseguir fazer Salat Tarawih, você tem que comer um pouco, da forma como você vai conseguir fazer Salat Tarawih, e quando voltar dizer, opa, agora não vou dormir, vou comer até o coisa. Está a ver, né? Tem que ser assim. Vai fazer Salat Tarawih. Salat Tarawih tem mais recompensa. E nós, um dos sheikhs dizia, wallahi, se Allah subhanahu wa ta'ala perguntasse os que estão nas campas, tamanna, deseja qualquer coisa,
alguém ser perguntado, deseja lá qualquer coisa, ele podia dizer, eu desejo chegar ao mês de Ramadã e dar-me um dia. Um dia de Ramadã, para quê? Para ele se esforçar, jejuar aquele dia, fazer solat de tarawih, acordar à noite e fazer solat facultativa, pode ser pouco, está a ver, né? Porque são coisas benéficas, são coisas mais importantes, são coisas que alguém apanha muita recompensa no mês de Ramadã. O mês de Ramadã, tudo aquilo que você for a fazer tem mais recompensa que outros meses normal. Então esse salat de tarawih é mais importante. O salat, o profeta teve pena conosco, é por isso ele não veio fazer o terceiro dia, para não se tornar obrigatório. Mas wallahi, é uma ibada que a pessoa deve tentar e fazer aquilo, a não ser que está doente. Mesmo estando doente, a pessoa pode fazer. Portanto, por exemplo, eu tenho problema do coiso, tenho problema dos pés, como é que se chama aquilo? Não é joelhos, formigueira. Quando eu parar mais que 10 minutos já para levantar o coiso, não consigo. Mas e quando estou a correr, não aparece. Eu não sei, esse é o teste que Allah me deu. Já ver, né? Eu gosto muito de jogar. Quando estou a jogar a bola assim, não aparece. Quando estou a correr, mas quando estou a caminhar, normalmente, ou muito mais parar, 10 minutos, aparece aquilo. Estou a tentar fazer o tratamento há 4 anos, mas ainda não consegui. Mas alhamdulillah, Allah já diminuiu um pouco, não é como antes, porque quando começou eu nem conseguia, portanto, parar muito tempo no khutbah. Mas eu sempre dizia, oh Allah, não pode chegar até esse ponto de não conseguir fazer o khutbah, Allah, como assim? Está a ver, né? É por isso até quando alguém me repara, eu não paro assim. Quando fazer o khutbah, tenho que movimentar um pouco os pés. Aquilo, está a ver, né? Para quê? Para aquilo não aparecer mais, com mais força. Então, mesmo assim, a pessoa deve sentar, está a ver, né? E fazer aquelas salates. Wa jazakumullahu khair. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A questão do salat de tarawih, vindo da igreja, sabemos que o tarawih tem 8 rakaat ou 20, mas chega no ponto de desistirmos. Por exemplo, a gente faz 4 rakaat e desistimos, não sei qual é o tratamento, se teremos recompensa até aqueles 4 rakaat ou temos que completar as outras 8. A pessoa apanha recompensa segundo aquilo que ele fez. Está a ver, né? Mas ele perdeu muita coisa. Se fizeste 8, mashallah, podia ter 8 hurul ain cada dia. Gosta de hurul ain, não gostas? Diz lá, gosto. Então estou a ouvir lá fora. Está a fazer brincadeira só. Está a ver, né? A pessoa, quando faz 4 raká, Allah pode dar consoante aquilo coisa. Mas é sunnah fazermos 8 rakati ou 20 rakati. 8 rakati, o profeta fazia 8 rakati. 20 rakati, porque os sahabas, companheiros Umar, faziam 20 rakati. Tudo está certo. Tudo está certo. Mas quando alguém faz 4, ele perdeu muita coisa, deixou muita coisa lá à frente. Vai apanhar algumas coisas, né? Mas não é como aquele que fez 8 rakat. E é muito preponderante esse salat de tarawih e as pessoas estarem concentradas, porque não se sabe, o próximo ano você vai estar ou não vai estar. E você vai se arrepender por causa de deixar aquela coisa. Iyaka an tatruku Ramadani hatta tusalli tarawih. Você não pode deixar este Ramadã passar sem fazer salat de tarawih. Você não pode deixar passar esse o Ramadã passar sem fazer salat facultativa da noite. Não pode deixar esse Ramadã passar sem tirar sadaqa. Esse sadaqa não é para só os ricos. Wallahi, pessoas de agora, nós, estou a falar de nós aqui. Todos nós, Imani tornou muito pouco.
Os nossos antepassados tinham mais imã, os nossos velhotes, os nossos avós tinham muito imã que nós aqui. Nós fizemos de estudar muito, não sei o que, tirar hadith, versículos, mas não fizemos, na prática não implementamos as coisas. Os nossos velhotes no tempo de Ramadã, aquela hora de Salat al-Asr, depois de Salat al-Asr, você via as pessoas a trocarem pratos. Saía mananqua desta casa para aquela casa Icute para outra casa. Está a ver, né? Desta casa para outra casa, Mahacha. Estão a trocar os pratos. Mas nós não fizemos isso. Cada um por si, Deus por todo. Que nós vivemos como o estilo brasileiros. Wallahi billahi. Isso é que é a diferença de nós aqui, os nossos antepassados. Os nossos antepassados tinham pouco conhecimentos, mas quando trata-se de aplicar um pouco que ele aprendeu, eles são melhor que nós. E na verdade o profeta diz: "Khairu quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." O melhor século é o século que eu vivi com meus sahaba, depois daqueles que seguem, depois daqueles que seguem. Nunca vamos ser igual com aqueles que passaram, mesmo com o pouco conhecimento que eles tinham, mas aplicavam essas coisas, tiravam aquilo um pouco que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a eles e deram a outros. Mas nós aqui até nos rimos. Gingavam, agora estão aí a abrir jejum com água. E nós chegamos a dizer isso. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Ma zala Jibril yuswini bi jarri hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni." O Jibril sempre dava-me cuidado com os vizinhos. Você deve tratar bem vizinho. Você deve tratar bem vizinho. Até eu julgava de que podia ser revelado um versículo que obrigava de um vizinho herdar outro vizinho. Mas não, o que ficou, o vizinho você deve ser benéfico, você deve aplicar a bondade com o seu vizinho. O profeta dizia: "Wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Ele jurou 3 vezes dizendo: ele não é crente, ele não é crente, ele não é crente. Quem sabe de que o vizinho dele está a passar fome e ele a saciar, dormir bem saciado, deixando a situação do vizinho. Você sabe que ali não está a se comer e você come, até ainda mais goza. Essa pessoa não é crente. Nós aqui trocamos tudo. Em vez de velar a situação do vizinho, se não tem, dar pouco, muitos não falam com o vizinho. Não é isso que está acontecendo. O Shaitani aproveita-nos aí. Muita gente não fala com o vizinho, considera o vizinho como feiticeiro. Quando não tem arroz, quando não tem coisa do caril, quando o filho não apanha coisa, o serviço, quem está a fazer é o vizinho. Não é esse Shaitani que nos manda fazer isso. Hoje em dia nós não falamos com o vizinho, não há vizinhança. Por causa de quê? Por causa as crianças lutaram, as crianças, e nós insultamos, tiramos insulto, e as crianças voltaram a brincar, e nós mais velhos, quando se fala salam aleikum, salam, não fala com o vizinho. Por quê? Wallahi, o Islamo, esse vizinho tem direito. Você tem direito para com o vizinho, o vizinho também tem direito para contigo. Mesmo sendo esse vizinho um cafre, você deve ter um bom comportamento com ele. Isto é que é o Islã. Está a ver, o profeta tinha um vizinho que comportava-se mal com ele. O profeta tinha um vizinho, um cafre, inimigo do Islã. Comportava-se mal com o profeta. Sabe o que ele fazia? Madrugada, saía em casa dele e ia deixar fezes na porta do profeta, para o profeta, quando vai à mesquita, quando sai para a mesquita, pisar aquilo. Fazia isso. O profeta, qual a posição do profeta? Que é o nosso modelo.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. O profeta foi para vocês um bom exemplo. O que ele foi? Ele ficou contra com ele. Ele deixou de falar. Aquela senhora uma vez ficou muito doente, ficou doente. O profeta pediu licença. Com licença, vizinho. Entra. O dono da casa disse: estão aí dentro. Vai lá pedir, eu quero lhe visitar. A mulher foi dizer: Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio te visitar. Diz lá para passar. O profeta passou. Como é que é? Estou mal, uma semana aqui, febre, não sei o que. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita a ti a saúde, e Allah retirar essa doença. Depois aquele senhor diz: mas quem te disse que eu estou doente? O profeta disse: ninguém me disse, aquelas mercadorias que você costuma pôr ali. Está a fazer há cerca de 4 dias que não vejo. Aquele senhor disse: você sabia que eu é que costumo colocar essas mercadorias? Disse assim: eu sabia. Disse: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ele abraçou o Islã. Abraçou o Islã. Eu disse: wallahi, na verdade você é mensageiro de Allah. E abraçou o Islã. Por quê? Abraçou o Islã por causa do comportamento do profeta. E a maioria das pessoas do mundo não é como dizem os inimigos do Islã, de que o Islã espalhou-se pela terra por causa da espada. Não é por causa da espada. O Islã espalhou-se pela terra por causa do bom caráter que o profeta tinha. Tinha bom caráter o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está a ver, né? Um bom comportamento que ele tinha com as pessoas. E o próprio Sahaba também. O modelo foi que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles também comportava-se bem. Sabe como é que o melhor país que tem mais muçulmanos? Quer me falar? Tem 200 para Mahacha, para refresco. Nigéria, Indonésia, Senegal, Malásia, do mundo, China, outro, Meca, Medina, Mashallah. Ganhou aquele irmão ali. Indonésia, nem Medina, nem Meca. É o melhor país onde tem a maioria são muçulmanos. Não é a maioria, 100%. 100% são muçulmanos. Indonésia. Sabe como é que chegou o Islã lá? Através de 6 Sahaba que foram lá como comerciantes. Estamos a conversar, né? Ou o tempo já chegou, podemos ir embora? Ok. Estamos a puxar a hora, apanhando a recompensa, não é? 6 Sahabas chegam na Indonésia como comerciantes. E é dessa forma como se comportava os Sahabas. Não chegar lá e depois dizer: não, vamos lá tirar, nos ajudar, porque nós viemos aqui fazer da'wah. Não, eles próprios faziam o que? Comércio. O comércio era a base de sustentabilidade para eles. Faziam o comércio para sustentar a eles próprios. Então, chegaram na Indonésia, montaram, cada um montou o barraca, o sítio onde eles foram dados. Estão a viver naquele país, estão a fazer negócio. Wallahi, mas a forma de fazer negócio era muito diferente com os comerciantes da Indonésia. Os Sahaba eram assim. Quando você chega, hoje em dia, quando você chega no mercado,
Você vai ouvir pessoas dizer: vem comprar aqui na minha banca, vem comprar aqui na minha banca. Não é? As pessoas chamam para você ir comprar lá e saltar a banca do outro ali, não sei o que é. Os sahabas não tinham isso. De dizer: vem aqui. Ele esperava até a pessoa vir ali. Outra questão, eles falavam a verdade de que isso aqui é deste ano, este produto é do ano passado. É por isso, este é deste ano estou a fazer tanto, este é do ano passado estou a fazer tanto. Falava a verdade. Hoje em dia, nós não falamos verdade. Nós falamos de que, opa, isso é original, isso. É Japão, isso, original. Uma vez que é da China, não sei o que é está a ver, né? Mas tudo você fala, você está a mentir. Os sahabas conseguiam dizer, alguém veio comprar aqui, dizia: só te pedir ir comprar na barraca daquele irmão, ele desde ontem ainda não vendeu. Está a ver? Quer dizer, um senhor abraçou o Islã em Medina, um judeu abraçou o Islã. Primeiro estou a deixar esses que foram para a Indonésia. Estou a falar para uns sahabas que faziam comércio em Medina. Um judeu foi comprar lá. Ele disse: estou te pedir para ir comprar com meu irmão ali. Aquele ali ainda não vendeu. Hoje eu, alhamdulillah, fiz muito dinheiro aqui, vendi meu produto. Aquele irmão ainda não vendeu. Ele disse: Disse assim: estou te pedir para ir comprar ali. É o mesmo produto com o mesmo valor. Ele foi comprar e depois voltou para aqui. Disse: isso que você está a fazer é o próprio Islã ou o que? Disse assim: é isto que é o Islã que ensinou-nos o profeta. O profeta ensinou-nos dizendo: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Não é crente um de vós até desejar para o outro aquilo que ele deseja. Então o profeta ensinou-nos isso. Eu desejo as pessoas comprar os meus produtos, mas também o meu irmão ali deseja, quer que o produto dele ser comprado. Eu também tenho que desejar o meu irmão também vender. É por isso eu te pedi ali ir comprar. Disse: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Essa senhora abraçou o Islã com esse sahaba. Por quê? Foi obrigado. Por causa de caráter, comportamento. Então esses sahabas 6 viveram bem ali no coiso, e a própria população da Indonésia muitas das vezes ia comprar com os sahabas por causa daquilo deles não mentir.